Olá, bem-vindos ao Facto Político, numa altura em que estamos precisamente a meio da ponte. Já se fizeram 14 debates, mas ainda faltam mais 14 para esta maratona acabar. E neste debate, a direita quis falar de saúde, a esquerda da lei laboral. E a influencer pariu meia dúzia de escutas. Oficialmente confirmada. A semana parlamentar fechou-se com um debate quinzenal. O primeiro-ministro foi ao Parlamento e o principal partido da coligação que o suporta até foi o primeiro a puxar pela lei laboral, mas nem o Chega nem a Iniciativa Liberal quiseram seguir esse caminho. Comigo tenho a deputada do Chega, Cristina Rodrigues. Bem-vindo ao Facto Político. Obrigado. Porquê que ontem André Ventura não quis discutir a lei laboral no Parlamento? Olá, bom dia. Bem, eu acho que é por uma razão evidente. Primeiro, porque estamos numa situação na saúde que me parece da maior urgência e que precisa de uma atuação imediata. No caso da lei laboral, estamos neste momento ainda numa fase preparatória e, portanto, ainda estão a haver negociações, ainda está a haver todo um processo que permite que haja o prolongar, digamos assim, destes trabalhos. Não creio que seja absolutamente urgente ter a reforma laboral já resolvida. Mas essas negociações já chegaram aos partidos ou ainda não? Não. Essas negociações com os sindicatos e as federações, etc. Da parte do Chega, sei que já houve contactos, no sentido de depois haver algum diálogo, mas não há nada formal, digamos assim, nem propostas de um lado, nem propostas do outro, isso não existe. Mas daquilo que já se vai sabendo, acha que o Chega pode alinhar-se com o Governo no objetivo de fazer passar o pacote laboral? Depende daquilo que for mesmo o pacote laboral. Portanto, aquele anteprojeto, daquilo que eu entendo, já sofreu algumas mutações. Acho que nós estamos à espera de ver exatamente qual é que vai ser o resultado das negociações, exatamente qual é que vai ser a proposta apresentada pelo Governo, para vermos se podemos alinhar ou não. Há aqui vários pontos que nós já demos indicação que não deixaremos passar. Seja as questões familiares, da questão da licença da amamentação, seja a questão da flexibilidade de horários para os pais com filhos menores ou que tenham a cargo filhos com deficiência ou até pais que precisem também de apoio, seja a questão dos despedimentos coletivos, que o Governo pretende acabar com esta inibição durante um ano de se poder contratar depois outsourcing para também ocupar esses cargos. Portanto, há aqui já um conjunto de iniciativas que nós já demos indicação que não aprovaremos de forma nenhuma. Agora, isso não significa que não haja outras que até sejam positivas e não haja outras que mereçam a pena, pelo menos, falarmos. Eu posso dar um exemplo concreto. Por exemplo, o Governo prevê agora a questão da criação dos contratos de muito curta duração. E nós até concordamos que pode ser pertinente para determinadas situações. Mas na proposta do Governo, pelo menos neste anteprojeto inicial, o Governo não reduzia à escrita esses contratos. Ora, a nós parece-nos essencial por uma questão de salvaguarda do trabalhador e para termos a certeza que não é para prolongar uma situação que eles dizem de curta duração, mas depois se prolonga no tempo. Portanto, há coisas deste género, há a questão do teletrabalho, há outros pontos que nós achamos que pode haver caminho. E consegue identificar neste pacote, ou neste anteprojeto, digamos assim, alguma lei que proteja os direitos dos trabalhadores, que seja especialmente vocacionada para proteger os direitos dos trabalhadores? Assim, acho que há aqui questões, por exemplo, na questão do contrato sem termo, termos um período experimental obrigatório de 6 meses. Nesse caso, eu acho que até pode ser benéfico para o trabalhador se o período experimental puder ser de menos tempo. E, portanto, aí pode realmente haver isso. Temos que nos assegurar que o objetivo não é aumentar ainda mais o período experimental. Portanto, há aqui coisas que eu acho que elas precisam de ser analisadas exatamente qual é que é a concretização que se lhes pretende atribuir. Eu fiz-lhe esta pergunta porque a esquerda tem dito muito que este pacote não tem como objetivo proteger os direitos dos trabalhadores, mas sim proteger os direitos dos patrões, digamos assim, para simplificar aqui a nossa conversa. Não é da mesma opinião? Vê muitas virtudes neste pacote? Eu acho que tem coisas boas e tem coisas más. Acho que enquanto nós não tivermos uma proposta que dê entrada na Assembleia da República e que se iniciem os processos de discussão da iniciativa, acho que pode ser prematuro, porque nós sabemos que às vezes uma proposta entra de uma maneira e sai de outra completamente diferente. Nós próprios também estamos a ouvir os sindicatos e ouvimos recentemente a UGT e, portanto, também estamos, digamos, ainda num processo de formar opinião. Agora, uma coisa é certa, nós não vamos aceitar nada que restrinja os direitos dos trabalhadores, nomeadamente que lhes retire remuneração. Da parte do Chega, por exemplo, uma das propostas que nós vamos querer avançar tem a ver
com a questão dos turnos e com os turnos serem melhor remunerados através de um suplemento de turno, assegurar também o descanso aos trabalhadores por turnos e, portanto, eu acho que estamos numa fase muito inicial. Aquilo que nós podemos garantir nesta fase é que não deixaremos que se verifiquem redução dos direitos dos trabalhadores e que vamos tentar aumentar outros em determinadas circunstâncias. Na semana passada foi descoberto um esquema de exploração de imigrantes que levou à detenção de 10 guardas e um polícia. Houve outras pessoas detidas também, mas gostava de focar particularmente nos 10 guardas, nos 10 GNRs e um PSP que foram detidos. Não acha que André Ventura devia fazer um cartaz para as presidenciais com a frase "os polícias não podem explorar imigrantes"? Eu acho que isso é uma evidência, como todas as outras coisas que foram evidentes nos cartazes. Agora, o que eu acho pertinente deste caso em particular, que é bastante infeliz e que, da nossa parte, se incumpriram a lei, têm que pagar como qualquer outro, isso aí é inevitável, é nós percebermos que a legislação que foi anteriormente aprovada acabava por ter um efeito muito pernicioso, que era o facto de promover as práticas criminosas. Era o facto de promover o tráfico de seres humanos, o facto de promover o tráfico, o auxílio à imigração ilegal e, portanto, realmente, quando olhamos para uma avaliação daquela que foi a legislação, essa é uma das principais consequências. E, obviamente, sejam polícias, seja outro tipo de profissionais, acabam por também, muitas vezes, acabar por integrar este tipo de esquemas. Mas a culpa não é deles, a culpa é do PS. A culpa é do PS, porque assim, em relação à imigração, nós temos que ser claros. Foi um conjunto de propostas ou de iniciativas que foram aprovadas que foram absolutamente desastrosas para o nosso país. E é muito fácil nomeá-las. Seja a alteração à lei de imigração em 2017, a alteração à lei da nacionalidade em 2018, que culmina com a extinção do CEF. E isto foi absolutamente arrasador e tornou o país, em termos de imigração, com as portas completamente abertas e escancaradas. Mas condena este PSP e estes 10 GNRs? Com certeza, todas as pessoas que integram este tipo de esquemas são condenáveis e nós achamos que elas devem pagar por aquilo que fizeram. Portanto, serão sujeitos a julgamento e, obviamente, sendo provado, acho que têm que também pagar pelos seus atos. E não acredita que isto pode, de certa forma, minar a confiança que a população tem nas forças de segurança? Quando este tipo de coisas acontece, obviamente que acaba por ser um bocadinho um efeito de contágio. Agora, nós não podemos tomar a parte, não é, pelo todo. Nós sabemos que há muitos polícias e temos que agradecer muito, que trabalham todos os dias pela nossa segurança e até com uma valorização que fica muito aquém daquilo que devia ser. E, portanto, quem fala disso, fala do caso dos bombeiros também agora, que houve aquela situação de violência sexual, que também é particularmente grave, mas isso não apaga tudo o que os bombeiros fazem de bom. E no Chega nunca se toma a parte pelo todo? Não, o Chega toma-se, é assim, já percebi onde é que quer chegar. Porém, acho que temos que ver os casos de forma separada, como nas outras situações nós também vemos. Precisamente por causa desta questão de tomar a parte pelo todo, porque é que não há este cartaz, os polícias não podem explorar imigrantes, que já me disse que é uma frase evidente, e há outro que diz que os imigrantes não podem viver de subsídios. Que subsídios é que os imigrantes recebem quando chegam a Portugal? Os imigrantes podem ter logo imediatamente acesso a subsídios. Essa é uma das propostas que nós queremos, que nós temos em cima da mesa e que gostávamos de alterar. Mas quais são os subsídios a que eles têm direito quando chegam? Pode obter... Têm que se candidatar como qualquer outra pessoa, mas não tendo condições económicas, podem ter acesso ao rendimento social de inserção e têm direito a outras questões. Nós não contestamos todos os apoios. Este em particular contestamos. Agora, eu gostava de frisar aqui que a Lei de Bases da Segurança Social, e portanto foi aprovada, se eu não estou em erro, agora espero não dizer mal, mas eu julgo que foi durante o governo do Sócrates, foi o Partido Socialista, essa parte tenho a certeza. Diz lá especificamente que a obtenção de apoios sociais pode ser distinta para os residentes nacionais e para outros provindos de Estados terceiros. Portanto, a lei de base já prevê essa possibilidade. E aquilo que o Chega defende é que, efetivamente, as pessoas, quando chegam, têm que ter um período em que descontam para o nosso sistema de segurança social para depois poderem ter acesso. Quantos imigrantes é que recebem RSI? Não sei dizer o número ao certo, sinceramente, mas sabemos, obviamente, conhecemos casos em que isso acontece. E aqui a questão não tem necessariamente a ver com o número, tem a ver com o princípio. E tem a ver também com a circunstância... Ou tem a ver com a percepção que se criou de que os imigrantes recebem subsídios? Não é uma percepção, até porque se nós formos ver, podemos comparar com outros países. E nós sabemos que a questão da regulamentação da imigração, ela não se cinge só
a uma lei, não se cinge só à lei de imigração. Há outros pontos que são, que fazem este efeito de chamada, que muitas vezes é mencionado, e se nós formos comparar, fazer análises comparativas com outros países, eles também têm estas... E acha que os imigrantes vêm para Portugal porque sabem que aqui questões. têm acesso a subsídios fáceis? Eu acho que isso pode ser uma das questões que ajuda à tomada de decisão sobre o país. Também sabemos que Mas não me consegue dizer quantos é que recebem subsídios, nomeadamente o RSI. Ouça, é absolutamente indiferente quantos é que são. Pode ser podem ser 10 mil, podem ser 20 mil. Nós Se for aquele já justifica o cartaz de André Ventura. Se nós tivermos Está no plural e diz os imigrantes. Se nós tivermos aquele caso em Braga, da questão que foi muito infeliz, que foi a questão do Manu, que foi assassinado por um indivíduo que não só já tinha cadastro e, portanto, a nosso ver, não devia sequer estar em Portugal e que, para além disso, estava a receber também apoios sociais. Nós sabemos que não é um caso único. Aquilo que o Ministério do Trabalho diz é que quem recebe os apoios que os imigrantes recebem são o subsídio de desemprego, porque trabalharam e, portanto, terão acesso a esse subsídio de desemprego, e muitas vezes o abono de família atribuído às crianças que estão com eles. Esses são para eliminar também? Esses subsídios são para eliminar também? Não, a questão do abono de família eu julgo que é uma questão diferente. Ora bem, o Chega nunca contestou a questão das pessoas terem acesso à saúde e terem acesso à educação e àquilo que fizer parte disso. Agora, temos que ver que a questão do rendimento social de inserção não é justo até para os portugueses que acabam por contribuir para esse sistema. E, portanto, nós não podemos permitir que na tomada de decisão de um imigrante que quer ir para um outro país, que se foque em questões como o que tipo de apoios vão ter. E nós sabemos, e isso é público, há até em posts nas redes sociais, entidades que tentam captar o interesse de imigrantes e que depois tratam de todo o processo, indicando quais é que são as benesses que as pessoas conseguem ter no país. E eu acho que isso não é a forma correta. Nós temos que atrair imigração que queira trabalhar. Se não quiser trabalhar, acho que não é justo para os portugueses que todos os dias estão a dar o litro, como dizer-lhe assim, para custear aquilo que todos nós temos acesso. Acha que é apetecível para um cidadão que está no estrangeiro e procura o nosso país para ter melhores condições de vida, acha que é apetecível vir para cá para ganhar o rendimento social de inserção? Acha que é um fator apetecível? Mas acha que é apetecível para os portugueses estarem a pagar a alguém para vir para Portugal e que não seja para trabalhar? Ora, aquilo que nós queremos mesmo são pessoas que venham para trabalhar e para contribuir para o nosso país. E, aliás, foi por isso que o Chega, na questão da lei dos estrangeiros, uma das alterações relevantes é que a pessoa venha com um contrato de trabalho. E, portanto, é legítimo que as pessoas queiram ter uma vida melhor, mas também é legítimo que quem recebe queira receber pessoas que venham efetivamente para melhorar a sua vida e do país que as acolhe. E acho que isto é um princípio que não tem nada de radical nem de extremista. Mas se muitas pessoas, seguindo as regras do Partido Socialista, conseguem entrar no país e estar de forma ilegal, este apertar das regras não pode dar origem a que muitas mais pessoas entrem de forma ilegal? Ou seja, ter o efeito contrário, porque a economia continua a precisar dos imigrantes e, portanto, eles poderem entrar de forma ilegal e ser explorados também? Olha, eu posso lhe dizer que não é por acaso que depois das alterações feitas pelo Partido Socialista, que aumentou drasticamente os números relativos à imigração, e, portanto, e também aumentou drasticamente os números previstos no RASI relativamente ao tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal. E, portanto, o aumento foi de cerca de 300% num caso, eu acho que foi 150% no outro. Portanto, foi um aumento muito significativo. Isto porque, quando nós dizíamos às pessoas podem entrar de qualquer forma e depois logo se resolve a situação, as máfias ficam imediatamente alerta para este tipo de situações e vão explorar as pessoas. E, portanto, eu acho que isto também, apesar de ter uma capa de humanismo, acaba na prática por não ser minimamente humanista. E, aliás, nós temos também os dados, por exemplo, do número de pessoas em sem-abrigo, que aumentou também bastante consideravelmente, em especial os imigrantes que acabam por chegar cá, são enganados por estas tais máfias e depois acabam por não ter opções. E nós também não concordamos com esse tipo de situação. O que nós achamos é que a lei tem que, de alguma forma, despromover ou desincentivar a vinda de qualquer forma e trazer uma vinda regulada. E o Chega vai dar a mão ao Governo nesta nova lei do retorno? É assim, tenho dúvidas. Eu não vi a lei, julgo que foi para consulta pública ontem. Estar um mês em consulta pública até voltar ao Conselho de Ministros. Tudo o que eu tenho conhecimento foi aquilo que vi na comunicação social. Ora, esta lei suscita-me dúvidas, seriamente. Porquê? Nós achamos que uma pessoa, quando vem em situação ilegal, portanto, ela deve voltar para a origem.
Depois há as situações dos falsos pedidos de asilo, que me suscitam dúvidas em duas situações. Por um lado, porque eles têm apoios, logo imediatamente acesso a um conjunto de apoios, portanto, apoio pecuniário para a alimentação, para alojamento, para vestuário, para um conjunto de coisas. Nós não temos nada contra que os verdadeiros pedidos de asilo tenham esse acesso. Agora, os meros requerentes nós julgamos que não devem ter, principalmente quando já houve uma decisão de não permitir. E esta questão do governo vem no decorrente até daqueles marroquinos que entraram no Algarve e que entraram de forma ilegal, tiveram decisão para abandonar o país e a seguir imediatamente se tornam requerentes de asilo. Porquê? Porque têm conhecimento que o recurso tem efeito suspensivo e, portanto, assim poderiam ficar em Portugal. E eles acabaram por conseguir e depois, passado aqueles 60 dias em que obrigatoriamente tinham que estar no centro temporário, eles fugiram, não é? O que é que o governo faz para tentar resolver isto? Em vez de ser 60 dias, ao todo vai poder ser quase um mês e meio, o que nos parece... Um mês e meio, por visto, desculpe. Um ano e meio. Um ano e meio. O que nos parece absolutamente excessivo e temos que ver que depois vamos ser novamente nós, os portugueses, que vamos ter que estar a sustentar esta situação durante todo esse período. Para além disso, também não me parece justo para estas pessoas ficarem com a vida on hold durante todo este tempo. E, portanto, aquilo que se exige neste tipo de situações são decisões rápidas, que garantam os direitos. Deixe-me voltar aos cartazes para voltarmos a falar sobre para entrarmos no tema das presidenciais. Estes cartazes, soubemos anteontem, vão levar André Ventura à Justiça, vai ter que responder na Justiça por eles. Acha que foi um erro fazê-los? Não. Eu acho que não foi um erro porque eu não consigo ver. Acho que nós podemos dizer que gostamos mais ou menos dos cartazes. Agora, daí em considerar que eles sejam ilegais, eu acho que já é um passo muito grande. E honestamente, eu neste momento não estou a exercer advocacia, mas era advogada e gostava de ver processos urgentes de outras naturezas, como por exemplo a violência doméstica ou retiradas dos filhos aos pais, a decorrerem com a rapidez com que este processo decorreu, que me parece que não é um acaso. A Justiça está contra André Ventura? Eu não sei se a Justiça está contra André Ventura, mas a Justiça era bom que ela fosse tão eficiente com outros casos como é com o André Ventura. Mas não temos efeitos que este caso pode ter? Não percebi, desculpa. Se não temos efeitos que este caso pode ter? Acho que pode criar um precedente perigoso, que é um precedente de que não existe liberdade de expressão em Portugal. Mas eu quero crer que em tribunal a situação ficará devidamente esclarecida. Este caso avançar para tribunal? Sim. Eu pergunto-lhe isto porque André Ventura e o Chega têm usado muito os tribunais para fazer política, de certa forma. André Ventura processou a jornalista Fernanda Câncio por causa de uma manchete do Diário de Notícias. André Ventura e 12 deputados do Chega avançaram com uma queixa-crime contra Catarina Martins porque a líder do Bloco chamou racistas aos deputados do Chega. André Ventura processou o jornalista Paulo Baldaia por causa de uma crónica. Portanto, a estratégia é a mesma. Não sei se é a mesma, e vou-lhe dizer porquê. Primeiro, porque a quantidade de coisas que muitas vezes saem sobre o Chega e a forma como elas são colocadas dava para ter muitos mais processos do que aqueles que está a mencionar. E há uma coisa que é, lá está, concordar ou não concordar, outra coisa é imputar factos que não sejam reais. E, portanto, eu não conheço... Concretamente, o único que eu tenho um bocadinho mais conhecimento é o caso da Catarina Martins, porque houve a questão de chamar racistas, e nós sabemos, por exemplo, mesmo na Assembleia da República, qualquer atuação da parte de um deputado do Chega tem sempre muito mais atenção do que a atuação de qualquer outro deputado. E posso usar aquele exemplo agora recente da deputada do Partido Socialista que chamou porco a André Ventura e que, honestamente... Foi uma coisa que passou muito em branco e nós sabemos que se fosse um deputado do Chega a chamar alguma coisa desse género a um outro deputado e a abrir os telejornais. E, portanto, eu não acho que seja exatamente a mesma coisa. O Chega não é responsável por esse ambiente que se criou? Não concordo nada com isso, sabe? Eu até fiz um estudo, quando esta narrativa começou a ser criada, fui verificar à partes de outros anos. Portanto, ao longo das décadas, verdadeiramente, e sem que o Chega ainda sequer existisse, haviam à partes e acusações e coisas que eram ditas no plenário que são tão graves ou mais graves como muitas daquelas que nós ouvimos hoje em dia. Portanto, eu acho honestamente que isso não colhe de forma nenhuma. Cristina Rodrigues, obrigado por ter vindo ao Facto Político. Obrigada eu. Estes foram os primeiros 14 debates com candidatos às eleições presidenciais. Estamos, por isso, exatamente a meio desta grande maratona que, quando acabar, vai contar com 28 frente a frente. E estes são os campeões de audiências. Vamos vê-los agora. Marcos Mendes, André Ventura, até o momento o debate que teve mais audiência na televisão, seguido por André Ventura, António José Seguro e André Ventura, Catarina Martins. São todos os debates
em que esteve André Ventura e todos tiveram mais de 1 milhão de espectadores. Acima dos 700 mil espectadores de média estão estes outros 6. Aqui os vemos, também muito perto do 1 milhão de espectadores de média. Catarina Martins Gouveia e Melo, Marcos Mendes António Filipe e também Catarina Martins João Coutinho de Figueiredo. São debates também com médias de audiência muito relevantes. Estes valores têm em conta aquilo que foi a audiência tanto em canal aberto como nos canais de cabo. Estes debates estão a ser transmitidos sempre em canal aberto e nas respectivas televisões de notícias dos diferentes canais de televisão. No fim da tabela dos debates com menos espectadores estão estes 5. Aqui vemos, até este momento, o debate menos visto foi aquele que opôs Jorge Pinto e Marques Mendes, e temos aqui também o António José Seguro Marques Mendes, um debate com 625 mil telespectadores de média. É um debate importante este, António José Seguro Marques Mendes, porque no fundo são os 2 candidatos apoiados pelos 2 partidos que ao longo da história sempre foram conseguindo ter os seus candidatos a disputar as eleições presidenciais. Bem sabemos que desta vez a história é diferente. E por isso mesmo, até ao final desta maratona, há mais 14 debates. Se não conseguirem ver todos, tenho pelo menos 5 recomendações. Estas são as 3 primeiras. Já hoje, António José Seguro e Catarina Martins, este debate vai acontecer aqui na SIC e na SIC Notícias. Vai ser importante por causa do posicionamento ou não à esquerda de António José Seguro. Sabemos que tem sido um tema difícil para o candidato apoiado pelo Partido Socialista. Também este, amanhã, Coutinho Figueiredo, Marques Mendes, vai ser importante por causa das acusações de tentativas de desistência que André Ventura, que Coutinho Figueiredo fez a Marques Mendes, ou à campanha de Marques Mendes, e depois Gouveia e Melo e António José Seguro na terça-feira. É importante também porque são 2 candidatos que estão muito bem posicionados nas sondagens e que, portanto, têm hipóteses de passar à segunda volta. Na última semana de debates, perto já do Natal, há mais 2 frente a frente muito importantes. Aqui temos Gouveia e Melo e André Ventura, pelo mesmo motivo, porque estão os 2 em empate técnico nas sondagens e podem os 2 passar à segunda volta das eleições presidenciais, e depois o Gouveia e Melo Marques Mendes, também pelos mesmos motivos. São 4 candidatos que têm, por esta altura, de acordo com as sondagens, fortes possibilidades de passar à segunda volta. Vamos olhar precisamente para estes debates com o Eunice Lourenço e o Francisco Araújo. Bem-vindos ao Facto Político. Esta tem sido uma maratona intensa, que sei que têm seguido com atenção, ainda faltam alguns, mas Francisco, começava por ti para te perguntar se estes debates estão a ser importantes para resolver o grande problema que as sondagens nos têm mostrado, que é o número de indecisos. As pessoas estão a ficar esclarecidas? Boa tarde. Eu acho que tem sido uma parte, não são a única. Eu acho que também há outras formas complementares que hoje em dia são mais usuais, mesmo os podcasts, que permitem um pouco ir mais longe, porque o debate acaba por ser curto e fica muito superficial, sobretudo porque se prende muito com temas do dia-a-dia, sempre atualidade. Mas eu acho que tem esclarecido, sobretudo neste confronto, e eu acho que comparando com as legislativas tem havido mais oportunidade de haver o debate direto e não só uma quase entrevista paralela, e eu acho que isso é positivo, apesar de muitas vezes se propor excessivamente e não se consegue perceber o que é que o candidato está a dizer, mas eu acho que tem sido evidente que para alguns tem favorecido e para outros não tanto. Nós olhamos para Gouveia e Melo, a partir do momento tem tomado posições, tem tido um pouco menos de adesão nas sondagens, mas depois há outras figuras que parecem que têm consolidado alguma da sua afirmação. Mas concordo exatamente com o que disseste e constataste que ainda estamos aqui numa primeira ronda dos debates, sim, faltam metades e há debates muito importantes que ainda não se realizaram. Está um pouco como o campeonato português, ainda há muito para jogar. Ainda há muito para jogar. Eunice, eu confesso que para fazer este explicador e para mostrar estes números, me inspirei no artigo que tu escreveste esta semana no Expresso e que, de certa forma, olha também para esta primeira metade dos debates, quem diria que é só metade, parece que já tinha passado muito mais tempo. Estas audiências surpreendem-te? Surpreende-me um bocadinho a audiência do debate António José Seguro com Marques Mendes, mas também temos de ter em conta o que mais estaria a acontecer naquela noite e que foi na RTP, que tem audiências um bocadinho mais baixas que a SIC e que a TVI, mas em condições tradicionais seria um debate importantíssimo destas eleições presidenciais
e foi dos menos vistos até agora. Eu acho muito positivo que os debates estejam a ter, de forma geral, boas audiências. Acho que têm sido muito positivos no esclarecimento, mesmo quando se fala de temas de atualidade. Eu acho que também temos de saber a posição dos candidatos presidenciais sobre assuntos que não tenham diretamente a ver com os poderes presidenciais, mas que podem ter a ver com leis que possam vir a ter de apreciar ou não. As questões da saúde, as questões da justiça são muito relevantes e temos tido os candidatos presidenciais um bocadinho aqui a liderar as intervenções sobre as polémicas mais recentes relativas a escutas. Por outro lado, acho que os debates também têm, ou melhor, os candidatos têm aproveitado os debates para corrigir algumas orientações e algum discurso, e pego, por exemplo, no Código Laboral. António José Seguro tem-se afirmado como mais opositor das alterações à legislação laboral, tentando com isso corrigir a ideia que ficou muito marcada por causa da entrevista dele ao Público, de que não se queria vincular com a esquerda, porque disse que não queria ficar numa gaveta. E Gouveia e Melo, por outro lado, também em relação à legislação laboral, tem aproveitado para recentrar-se, porque no podcast do Daniel Oliveira tinha praticamente anunciado que vetaria uma revisão da legislação laboral como a que está a ser preparada, e agora tem andado a recuar um bocadinho, a dizer que o tempo ainda é da negociação. Sim. E que é preciso dar espaço à negociação. Acho que os debates também têm servido para isso. Depois, além disso, esta última semana de debates não teve, coincidentemente, nenhum debate com André Ventura, e se calhar também por isso temos tido debates mais esclarecedores. Eu acho que os debates da última semana foram muito bons para discutir, inclusive a poderes presidenciais, que era uma coisa que nem sempre é muito fácil discutir, e Jorge Pinto tem ajudado a discutir poderes presidenciais. Também começámos a ver os candidatos a discutir questões de política internacional e questões de defesa, que são duas áreas em que o Presidente tem um papel mais valorizado e mais valorizável, e isso também me parece muito positivo. Já voltamos a falar de presidenciais nos vossos sóis, mas começamos pelas sombras. Francisco, a tua sombra é o LinkedIn político? Sim, porque eu acho que há aqui uma tendência, e estar relacionado com as escutas, mas não me quero pronunciar ou alongar sobre as escutas, isso dava outro programa. Mas, de facto, nós tivemos conhecimento, dentro dessas escutas, de um contacto de José Luís Carneiro com Matos Fernandes, a pedir um cargo, ou sugerir um cargo, como se queira colocar, para um antigo deputado do Partido Socialista. E aqui a questão não é ser José Luís Carneiro. Acho que, se calhar, por ter sido e não ser, neste momento político, uma grande ameaça para os outros líderes partidários, até porque se vê em José Luís Carneiro muito como um líder de transição. Se calhar também isto não foi tão falado, mas também demonstra aqui que há uma banalização de algo que não pode ser normal. Esta ideia de que os cargos são ocupados na administração pública, empresas públicas, pela filiação partidária, é algo que ainda demonstra que ainda vivemos numa grande partidocracia em Portugal, e eu acho que os próprios partidos políticos ainda não perceberam a dimensão disso e como isso chateia o cidadão comum, que não vê na meritocracia um valor na administração pública. E eu acho que quem critica tanto os candidatos que se apresentam contra o sistema e que depois muitas vezes turpam ou vêm do sistema, também tem que perceber se isto é o sistema, não é isto que deve ser protegido. Acho que tem que haver uma necessidade aqui da própria administração pública, sobretudo das máquinas partidárias, não se confundirem com a máquina do Estado. A tua sombra, Eunice, é o caso da assinatura adulterada a que envolve esta deputada que estamos a ver na imagem, a socialista Eva Cruzeiro. Sim, é este caso como último exemplo, porque é o exemplo desta semana. Alguém escreveu na linha desta deputada, no livro de ponto, vamos chamar assim, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Evita Peron, é uma coisa muito... fazer lembrar a escola
C+S, e a forma de resolver também é muito escolar, portanto o livro de ponto deixou de estar ao fundo da sala, passa a estar ao pé do presidente da comissão, ou seja, o livro de ponto não sai do pé da professora, mas é só mais um exemplo da indisciplina que tem sido muito notada no Parlamento. Os deputados têm andado há meses a discutir, ora na Comissão de Transparência, ora em Conferência de Líderes, a aplicação de sanções por comportamento. É uma discussão que parece não ter fim nem soluções por enquanto. A isto junta-se uma queixa apresentada por um dos sindicatos, o sindicato que representa uma parte, ainda que pequena, de funcionários parlamentares por comportamento de deputados do Chega. Eu acho que isto é ninguém sabe muito bem como lidar quer com os insultos, quer com mau comportamento em geral. É um assunto que vai continuar a fazer parte da vida parlamentar e que ensombra, de facto, essa mesma vida. 1 minuto para cada um dos vossos sóis. Francisco, o advento da diáspora por causa das eleições presidenciais. Voltamos às eleições presidenciais. Eu acho que voltou a ganhar peso. Ou seja, nós temos uma grande comunidade que vive fora de Portugal e que muitas vezes é negligenciada. Nas legislativas, a diferença que fazem nas eleições não é tão grande porque são 4 mandatos de 230. Mas nas presidenciais cada voto conta e cada voto é igual. E aqui, havendo este tratamento igual, eu acho que pode haver um maior peso da diáspora nestas eleições, nomeadamente a decidir quem é que passa à segunda volta. Nós, olhando para os números, nós temos uma tendência baixa de participação, às vezes abaixo de 5%, quanto às eleições presidenciais, porque o voto tem que ser presencial. Mas julgo que estas eleições, cativando mais, e apesar dessa dificuldade do voto, podemos ter números mais expressivos, não se calhar os números que tivemos nas legislativas, mas acompanhando esta tendência crescente. E aí sim podem fazer a diferença. Acho que os candidatos, felizmente, já perceberam isso, têm trazido mais este assunto para os debates e têm feito campanha também junto das comunidades. E foram lá também, sim. Ainda assim continua a ser muito difícil porque o voto tem que ser presencial, não é? Portanto, há países muito grandes onde é difícil os... Há sobretudo também países que não têm embaixada ou consulado e que a deslocação onera muito o voto desses portugueses. Eunice, no teu solo, a proposta de Marcos Mendes para mais transparência na saúde dos presidentes. Sim, é uma proposta que Marcos Mendes faz em declaração ao Expresso esta semana. Nós questionámos os candidatos sobre se as questões de saúde ou de doença dos candidatos e dos titulares de altos cargos políticos devem ter algum tipo de conhecimento público. Marcos Mendes defende que deve haver uma forma de informação dos cidadãos. Ele depois não concretiza exatamente como, mas acho que ainda assim é positiva essa abertura, porque este é um assunto que de facto dá toda uma discussão bastante interessante, até que ponto vai a necessidade de conhecimento público e até onde vai a reserva da vida privada, e este assunto veio esta semana de novo à discussão por causa da operação do Presidente, e acho positivo haver pelo menos um candidato que se pronuncie por mais transparência nesta questão. Os restantes são mais reticentes, ou pelo menos não são tão concretos? Não são tão concretos. Por exemplo, André Ventura tem uma posição de quem está mesmo com muitas dúvidas sobre até onde deve ir a reserva e até onde deve ir a necessidade de transparência, e o que é facto é que há condições físicas que às vezes até mesmo não sendo graves podem ter influência no desempenho dos cargos. Ficamos a saber que a Gouveia Mel tem um pacemaker, acho que não sabíamos ainda, não é? E portanto essa notícia revela isso também. Quem lesse o livro do Vítor Matos sobre Gouveia Mel já saberia, mas de facto se calhar ainda não era assim de domínio. Precisamos de um pacto de regime para saber que informações podemos aceder. Obrigado, Francisco e Eunice. Obrigado. Obrigada. Já só falta a previsão do estado do tempo para os próximos dias e começamos com a previsão de tempo muito instável em São Bento. Instalou-se uma nuvem negra em cima da residência oficial do Primeiro-Ministro por causa da greve geral, marcada para quinta-feira. O governo que fez da paz social uma bandeira vai ter de encontrar outra narrativa. A trovoada continua na Procuradoria-Geral da República, mas o tempo pode acalmar se o procurador Amadeu Guerra deixar de fugir dos jornalistas e explicar como é que as escutas de um processo que deviam estar fechadas a 7 chaves vieram parar aos jornais. O sol vai continuar a brilhar aqui na SIC e nas outras estações de televisão. É um sol que nos permite conhecer melhor as candidaturas presidenciais à medida que os debates vão decorrendo. Já falámos daqui sobre isso hoje. Faltam 14 para a maratona acabar. Há mais uma edição do Facto Político para ver e ouvir em podcast no próximo sábado. Até lá, bom fim de semana.